Gostaria de ouvir mais, Zé. Gostaria de continuar ouvindo mais. Mas amém, tá bom. Hoje nós vamos abordar um assunto que por muitos anos me fez pensar. E pensar é bom. E melhor ainda é pensar naquilo que nos edifica, que é a palavra do Eterno. Amém? Só que se você perder o começo desse estudo, você não vai entender. Então eu já peço que a sua concentração esteja voltada para ele desde o começo, né? Nós vamos saber e falar sobre esta frase: Deus é Deus dos deuses. Amém? Quem pode falar amém? Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Amém? Você sabe o que você está falando? Que Deus é Deus dos deuses? Você admite então uma vertente de que há Deus fora, que há deuses fora do único Deus. Vamos lá? Vamos lá em Deuteronômio 10. Isso me conturbou durante muito tempo. E eu queria saber qual a origem dessa expressão, que Deus é Deus dos deuses. Porque lá em Deuteronômio 6, no nosso Shema, está escrito que Ele é único. Não há Deus fora dele. E como que há em Deuteronômio, em Devarim, uma palavra que diz que Deus é Deus dos deuses? Há uma contradição. Há uma contradição. Deuteronômio 6 é o nosso Shema. Nós vamos abrir agora. Vamos lá, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 diz assim, versículo 4: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Significa que não tem outro. Agora vamos lá em Deuteronômio 10. Capítulo 10, versículo 17. Diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ora, há uma contradição. Se Ele é único, não pode ter outro. Se Ele é único, não pode ter outro. E aí eu chamo você a pensar. A única intenção minha aqui, desde o começo, que eu venho aqui à frente, é fazer vocês pensarem. Eu não quero que vocês concordem comigo, eu quero que vocês pensem, que vocês gerem um raciocínio lógico sobre aquilo que você está estudando, porque só assim nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Vamos entender isso? Deixa eu ir passando aqui, que eu não tenho costume de usar isso, mas vamos lá. Já está ligado aí, ó. É esse lado? Tá certo, né? Eu quero voltar, não adianta, né? Aqui foi o versículo que nós lemos. Quando nós exprimimos que Deus é Deus dos deuses, nós estamos dizendo que Ele é um Deus supremo e existem vários deuses inferiores ao nosso Deus. Não é isso? Quando você lê que Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a ideia que vem à sua cabeça é de que há outros deuses menores. A ideia é essa. Mas vamos nos reportar ao original.
O que diz o original. É aí que nós entramos. É aí que eu quero que você pense, que você medite, que você tire daí um raciocínio lógico. Então vamos ao original. Opa, volta aqui. O texto em hebraico está redigido da seguinte forma: Ki Yud He Vav He. Como é que faz aqui para... É aqui? A luzinha vermelha. A luzinha vermelha, como é que é? É esse daqui do meio? É. Cadê, ué? Ué, Francisco. Ah, então tá aqui. É do meio mesmo? Ah, é. Aqui, ó. Ki Yud He Vav He Elohim. Tá certo não, Francisco? Elohim. Francisco é professor de hebraico, eu não. Elohim. Hu Elohim. Ah, qual a palavra que está escrita aqui? Ha Elohim. Está escrito Ha Elohim. Em português, pois Yud He Vav He, vosso Deus, é Deus Elohim. O que significa Ha Elohim? Deuses? Então quando você fala assim, Elohim nosso Deus, você está falando que ele é deuses? Eu estou colocando minhoca na cabeça de vocês. Eu estou sentindo que está todo mundo olhando para mim assim, assustado. É o silêncio paira, né? Eu gosto disso. Quando o silêncio para assim, é porque vocês estão com dúvidas. Mas nós vamos sanar a dúvida de vocês. Está escrito, pois Yud He Vav He, vosso Deus, é Deus Ha Elohim. Ha Elohim, Elohim, em hebraico, Elohim em hebraico, ele é um substantivo que se refere a Deus. A Deus como um Deus majestático, um Deus de excelência, grandioso, altíssimo. É assim que se usa a expressão Elohim, nosso Deus altíssimo. Elohim. Quando Elohim está se referindo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está se referindo no singular. É um substantivo que está refletindo no singular, sua forma singular. E quer dizer majestático ou de excelência, expressando a grande dignidade, traduzido por elevadíssimo ou altíssimo. Mas Elohim também pode ser usado para deidades. Deidades. Elohim também pode ser usado para deidades, para deuses. E também para homens, como juízes, né, magistrados, juízes, aqueles que julgam. Pode ser usado Elohim, mas não na sua forma singular, e sim no plural. Eu sei que isso daqui é um pouco complicado, mas nós temos duas formas de usar Elohim. Então, o sentido literário, a tradução mais correta para esse texto de Deuteronômio que nós lemos, nós só vamos conseguir interpretar qual a forma que o escritor está usando aqui para Elohim. Ele está usando para Elohim de deuses, ou ele está usando Elohim para dizer da grandiosidade do Deus Altíssimo? Vamos ver? Vamos lá, vamos voltar lá. No capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12, diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os teus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor.
e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. Olha só os versículos que antecedem ao versículo 17. Vocês estão entendendo, irmãos? Os versículos que antecedem ao versículo 17 não trata de deidade, de deuses. Os versículos que antecedem ao versículo 17 trata-se da supremacia de Deus. Olha o que ele diz aqui: os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, a forma correta de se traduzir do hebraico para o português é: pois Adonai vosso Deus é Deus supremo e não Deus dos deuses. A nossa tradução nos induz a erro. A nossa tradução nos induz a erro. Se nós não observarmos o contexto da escrita e o original, nós vamos errar. E é aí que eu quero que você entre pensando naquilo que você fala, naquilo que você estuda, naquilo que você considera. Pois Deus não é Deus dos deuses, Ele é único. Ele é o único Senhor, não há deuses. Não há deuses comparado ao nosso Elohim. É isso que eu estou querendo dizer. Não há deuses. A única coisa que há são imagens de esculturas. É aquilo que o homem põe no seu coração, que reproduz uma divindade. Isso é abominação diante do Pai. Ele jamais iria falar: eu sou Deus dos deuses, porque deuses é abominação para ele. Como que ele iria se comparar? Não. Se eu pego essa menorá e tenho ela como um Deus para mim, eu posso fazer ela como meu Deus. Eu estou fazendo uma imagem de escultura. O meu coração está colocando nela uma deidade, uma divindade. Agora, eu comparar que Deus é maior do que esse Deus aqui, isso é abominação. Não há comparação, vocês estão entendendo, irmãos? Não quero que vocês concordem comigo, não. Se tiver alguém discordando, vamos debater. Mas o que eu quero é que você pense naquilo que você lê. Porque isso me incomodou. E eu perguntei ao Eterno dia: Senhor, se a tua palavra, o Senhor fala que tu és único, como que tu és o Deus dos deuses? Isso me incomodou. Agora, Deus, Elohim também pode ser aplicado para homens. Vê só, ó. Aqui, ó. Ela pode ser aplicada à deidade. O que é a deidade? É o conjunto de forças ou intenções no coração do homem que materializa uma divindade. Quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, ele estava fazendo o quê? Materializando o Deus que estava dentro do coração deles. Isso é deidade. As imagens de esculturas de seus deuses, Deuteronômio 7:25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Na tradução mais próxima do original, olha como é que está escrito: tu deves queimar no fogo suas estátuas idólatras. Não está falando de deuses. Está falando de estátuas de idolatria. Não está falando deuses. Porque não existe deuses. Existe abominação diante de Deus. É você exteriorizar, materializar o Deus que há no seu coração, que não é o Deus soberano. Para homens,
Elohim é aplicado para homens, juízes, filhos do Altíssimo. Lá em Êxodo 18 diz assim: agora sei. Essa passagem aqui é importante. Essa passagem aqui é quando Jetro diz para Moisés que ele reconhecia o poder de Deus. Mas vocês sabem que Jetro era um idólatra. Vocês não sabem disso? Jetro era um idólatra. Mas ele reconheceu o que Adonai fez pelo povo de Israel. E ele fez um sacrifício. Ele prestou um sacrifício. Ele ofereceu um sacrifício a Adonai e disse assim: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. A palavra que está no original é Elohim. Agora ele está falando me fala vocês. Ele está falando de deidade aqui? Ou ele está falando de homens? Lê. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois fez isso aos que trataram Israel com arrogância. Ele está falando dos deuses do Egito ou ele está falando de homem? Ele está falando de deuses, imagens de escultura, ou ele está falando de homens? Imagens? Quem acha que é imagens? Quem acha que é imagem, levanta a mão. Vamos, gente, vamos participar. Quem acha que são homens? Você acha que é homem? Vamos ver no texto, então. Êxodo 18. Êxodo 18, Francisco me falou que eu tenho só 30 minutos hoje que tem reunião. Já passou, né, Francisco? Não? 18, 11. 18, 11, Diz assim, ele falou bem assim: Roberto, agora eu sei que você aprendeu comigo e está demorando muito nos seus ensinos, então agora você tem que reduzir e voltar aos 30 minutos que você era antes. Ele falou isso comigo. Você falou que eu aprendi muito com você, que eu já estou muito delongado no assunto. Viu? Está vendo? Mas vamos lá. Capítulo 18, versículo 11. Vamos ler do 9. Alegrou-se Jetro. Não, vamos ler do 8. Contou Moisés ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a quem? Foi aos deuses do Egito? Foi à deidade do Egito? Foi ao faraó e os egípcios, que mantinham Israel escravizado, que mantinham Israel sob seu forte domínio opressor. Por isso que Deus ouviu o clamor de Moisés, do povo, e libertou o povo. Mas libertou da mão de quem? Dos deuses? De Faraó e dos egípcios. Então Jetro vem aqui, e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Não eram dos deuses. Então aqui Elohim está se referindo a homens, e não a imagens, e não a deuses. Olha só. Está vendo só como que nós temos que interpretar de uma maneira contextual? Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, homens, que mantinham Israel sob cativeiro. Sei que o Senhor é maior do que eles. Então, neste contexto, ele faz referência aos egípcios. Mas olha como está escrito no original. Como que está escrito no original? Olha só. Atá, Yadet, Yadat, né? Ki Gadol. Ki Gadol
Yud Re Vav Re, Mikal Ha-Elohim. Olha o que está escrito. Gadol, que Gadol é, o que é Gadol? Grande, poderoso, alto, sublime. Deus, sublime Deus, altíssimo Deus, grande Deus, maior, Mikal Ha-Elohim. O nosso Deus é maior do que os Elohim, do que Ha-Elohim. Agora sei que o Altíssimo Deus é maior do que todos os deuses, que está dizendo Ha-Elohim, nesse sentido de juízes, de homens poderosos, né? É nesse sentido que está escrito. E Salmo também, ele usa a expressão Elohim para se referir a deuses. Olha como é que o salmista fala. Eu disse, vós sois... Olha o que o salmista fala. Vós sois deuses. Filhos do Altíssimo. Olha como ele trata o homem. Vós sois deuses, filho do Altíssimo, mas como homens morrereis, caireis como qualquer dos príncipes. Então o salmista está se referindo a deuses, estátuas, a divindades, ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Mamon, ao Deus... Não, ele está se referindo a homens. Você sabe por quê? Porque o Deus Sol, o Deus Mamon, o Deus Lua, seja lá qual Deus for, não é nada. Não é nada. Não tem divindade. Não tem. Porque Deus é o único que possui em si a natureza divina. Não há divindade, irmãos. Paulo diz que essas coisas são seres elementares e fracos. Paulo se reporta a deuses como elementares e fracos. Algo que é concebido dentro de uma natureza má do homem. E o que sai de dentro do homem não é Deus. Não é Deus. Não tem divindade. Essa materialização que sai de dentro do homem para formar um Deus não é Deus. Vocês estão entendendo? O sentido que eu quero que vocês entendam é que nós usamos expressões todos os dias de maneira equivocada. Mas por quê? Porque não conhecemos a profundeza das Escrituras. Não conhecemos. Achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Acabou? Ali acabou, mas aqui não acabou não. Então, irmãos, quando Paulo diz ali, vou chegar lá em Paulo. Quando Isaías chega e diz lá no capítulo 44, versículo 8 e 9, ele diz assim, olha o que Deus pergunta para o profeta. Olha o que Deus pergunta para o profeta. Abre aí na sua Bíblia, vamos lá. Isaías 44. E eu sempre aprendi que Deus era Deus dos deuses, soberano, poderoso. Ele não é Deus dos deuses, Ele é soberano porque só existe Ele. E olha o que o profeta pergunta, 44, versículo 8. Não vos assombreis nem temais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, no último, na parte B, ele pergunta assim, há outro Deus além de mim? Deus está perguntando, há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não há outro a quem nós devemos nos reportar a Deus. Não há. Todos os fabricantes de ídolos
Aqui ele usa assim, todos os fabricantes de ídolos. Aqui na minha tradução fala, imagens de escultura, são nada. Não são nada. Não tem valor, não tem deidade, não tem nele caráter divino algum. Suas preciosas produções não têm valor, e suas testemunhas, para a vergonha deles, não veem e não entendem. Lá em Deuteronômio 29, diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor vosso Deus, para que vá servir a imagens de escultura dessas nações, para que formule deuses. Para que formule deuses. Agora eu vou te falar uma coisa, irmãos. Nós vimos agora que você pode aplicar a palavra Elohim para se referir à deidade, ou seja, aquilo que você faz e põe como se fosse Deus. Ou você pode aplicar a palavra Elohim para se reportar ao homem de poder, ao homem que te subjuga, ao homem que julga, a um juiz. Ou você pode usar essa palavra Elohim para se referir a Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Então, quando nós usarmos a palavra Elohim, nós temos que saber em que sentido nós estamos usando a palavra Elohim. Porque ou eu posso utilizar a palavra Elohim para um objeto que eu criei, que eu construí, para ser o meu ídolo. E muitos têm feito isso. Não falamos que são os católicos, que são os cristãos, que são isso. Muitos de nós temos um ídolo. E nós estamos colocando a deidade que deveria ser colocada apenas no nosso Elohim. Dividimos nosso coração com outros deuses, com aquilo que não são deuses. E aí o Eterno vem e fala assim: quem é Deus além de mim? Eu pergunto na sua vida, quem é Deus além de Elohim, de Hashem na sua vida? Quem é Deus além de Hashem na sua vida? Pare e pense. Se há outro Deus além de Deus na sua vida. E aí, Paulo, para finalizar, ele escrevendo à comunidade de Gálatas, da Galácia, diz assim: no passado, quando vocês não conheciam a Deus, no passado, quando você não conhecia esse Deus que você conhece hoje, porque eu estou falando para você aqui hoje que só existe um Deus. Mas você pode falar: não, mas eu já sabia, Roberto, que já existia só um Deus. Eu falei: não, porque você chamava que ele era Deus dos deuses. Você não aceitava ele como seu único Deus. Quando você profere essa palavra, que Deus é Deus dos deuses, você está considerando que há Deus fora de Hashem. E que Hashem é soberano, mas que há Deus fora dele. Então, hoje, nós temos o poder de mudar isso. Por quê? Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará de quê? Se você não está preso. Libertará de quê se você não está cativo? Te libertará das falsas concepções que a igreja durante muito tempo tem colocado em nossa mente. E eu louvo ao Eterno porque nós temos liberdade aqui, Francisco, de poder tratar de assuntos como este, de poder abordar temas que muitos consideram polêmicos. Mas por quê? Porque nós um dia ousamos atentar para essas coisas. Certa vez eu estava na igreja batista,
E há pouco tempo atrás, tem uns 30 anos. Pouco tempo, porque eu tenho 31, então faz pouco tempo, eu era bebezinho ainda. Então, lá, um dia, sem eu estudar, surgiu uma semente no meu coração, uma indagação, que é assim: se você não estuda, porque você é preguiçoso, né? Porque livros, literatura, tudo isso você tem ao seu dispor hoje. Você não pode falar que não estuda porque não tem condições de comprar dinheiro. De comprar livro. É idade. Então, você não pode dar essa desculpa. Ainda bem que eu estou longe disso. Aí o que acontece? Eu já perdi até onde eu estava. Vocês me fizeram perder. Isso é velhice. Você não tem dinheiro para comprar livro. Você não tem essa desculpa. Você pode estudar hoje. Então, se você não estuda é porque você é preguiçoso. E não vem brigar comigo, não. Porque você tem tempo para fazer qualquer coisa, menos para estudar. É verdade ou não é? Ainda bem, porque eu pensei que vocês fossem brigar comigo depois. Então, hoje nós temos uma liberdade de infinidade de artigos, disso e daquilo, seja na internet, seja na literatura, seja na liberdade que você tem de poder comparar textos com outros, como fiz aqui agora, comparando do original para a nossa tradução. Então, irmãos, nós agimos erroneamente porque queremos. Vamos despertar para o conhecimento. E a verdade nos libertará das nossas concepções erradas. Aí eu estava lá na Igreja Batista, Francisco, era isso que eu queria voltar. E eu era ativo na igreja. Só que alguém plantou uma sementinha lá no meu coração. Sabe, Manel? Alguém plantou uma sementinha lá no meu coração. E a sementinha começou a dar raiz, começou a crescer, né? E essa sementinha se chamava Shabat. E começou a crescer de tal forma que a indagação era a seguinte: por que a nossa tradução fala Shabat e nós guardamos o domingo? Foi o primeiro questionamento. Isso já é passado, isso já é matéria pacificada já. Todo mundo que está aqui já passou por isso, já questionou, já lhe deu. Agora eu estou conclamando vocês a questionarem mais. Schulam falou lá o Rabino Schulam falou lá no congresso. No congresso não, no livro que ele escreveu, eu esqueci o nome do livro que ele escreveu, o título que eu li sobre isso. Ele falou assim, que existem vários níveis de conhecimento da Torá. Existe aquele conhecimento que você lê superficialmente. E é nesse que nós estamos. Tesouros ocultos. Muito obrigado, Francisco. Tesouros ocultos. Schulam está falando a respeito disso. Que há níveis de conhecimento, Sandro, da Torá. E nós só conhecemos a literalidade. Falta a nossa vontade de nos aprofundar cada vez mais, para que possamos conhecer a verdade. A verdade, muitas vezes, está por trás dessa letra. E a verdade se chama: só há um Deus. Só há uma verdade. Não há duas verdades. A verdade não é relativa, a verdade ela é absoluta. Por isso que ela é verdade. Relativo é a nossa interpretação, é o nosso ponto de vista sobre o assunto. E isso é relativo. Mas a verdade, ela é absoluta.
E quando eu venho aqui, eu quero trazer algo que vocês possam refletir, que vocês possam formar a opinião de vocês. Vocês não estão mais aqui para serem dominados. Vocês estão livres para pensar, para estudar e para conhecer a verdade. Então, vamos nos ater a esses pequenos percalços. Quando nós falamos que Deus é Deus dos deuses, nós estamos incorrendo em erro e comparando Deus àquilo que não é Deus. Se eu falo assim, o Roche Francisco, ele é acima de qualquer um de nós aqui na congregação. Ele é acima de qualquer um de nós. Porque nós o estamos comparando a nós. Vocês estão entendendo isso? Por isso que eu coloquei ele acima, comparado a nós. Então, se eu estou falando que Deus é Deus dos deuses, eu estou comparando Deus a que não é. Amém, irmãos? Que o Eterno possa nos abençoar. Eu passei um pouquinho. Não, né? Então pode falar mais. Eu estou brincando. Que o Eterno nos abençoe. Que possamos amadurecer essa forma de poder estudar a palavra, porque há muito que aprendemos. A palavra é algo assim, grandioso em termos de conhecimento. E hoje eu fiquei, quando o Gilberto trouxe um posicionamento do Rabino aqui, lembra que ele trouxe um posicionamento do Rabino? E eu concordo com o Gilberto, aquela palavra que o Rabino usou, foge totalmente do que diz a Torá. Mas é um posicionamento. Há no judaísmo uma vertente, uma citação, uma consideração, que quando há 3 judeus discutindo sobre um assunto, tem 4 opiniões divergentes. Você sabe por quê? Porque é no muito divergir que surge uma posição. O Midrash é assim. O Midrash ele foi realizado, ele foi compilado. Muito obrigado, Francisco. Ele foi compilado em torno de várias discussões sobre aquele assunto. É isso que nós devemos fazer, sabe por quê? Porque a palavra diz que onde há multidão de conselhos está a sabedoria. Então, se Sandro não concorda comigo, se Francisco não concorda com Sandro, se Rita não concorda comigo, nós não temos que ficar emburrados um com o outro, amém. Nós vamos chegar a um consenso, nós vamos chegar a um denominador, sabe por quê? Porque nós estamos nos referindo à palavra de Deus. Então eu posso ter várias interpretações sobre um assunto, mas a palavra, a verdade de Deus vai continuar. Vai continuar, independente das minhas concepções. O que eu estou falando é que cada um de nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas. Antigamente a Igreja Católica não permitia que os seus adeptos conhecessem as Escrituras. As pessoas iam para a igreja para ouvir a pregação do padre. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja cristã, para a igreja evangélica, para ouvir a pregação do padre, do pastor. Não é isso, irmãos, não é isso. Vocês não vêm aqui para ouvir o Roberto falar. Vocês não vêm aqui para ouvir o Francisco falar. Vêm aqui para estudar, vêm aqui para amadurecer, para se aperfeiçoar na palavra. É isso que é o nosso sentido de estarmos aqui juntos. E nós não somos, ninguém aqui é melhor do que ninguém, cada um tem um modo de ver. Por exemplo, eu vejo Francisco, a primeira coisa que eu vejo no Francisco é a gordurinha dele, é o narizinho dele que é pequeno, essas coisas. Mas a Flavinha tem uma outra concepção de ver. A Flavinha vê ele chuchu. Né? Cada um tem uma concepção diferente de ver, e por isso nós deixamos de conviver? Não. Não, chuchu é sem gosto, não é feio não. Você acha chuchu? Aí, é uma concepção, ele acha o chuchu feio. Né?
Que o Eterno nos abençoe. Que o Eterno nos dê. Deixa eu acabar por aqui, porque senão. Deixa esse chuchu para lá, porque já começou a falar do chuchu, pronto. Ele já devia ter parado há 5 minutos atrás, né? E não teria soltado essa. Vamos ficar de pé. Roberto vai nos abençoar, ele mesmo. Amém. Yevarei Adonai veshmireha. Yair Adonai panavileha veruneha. Issa Adonai panavileha veasem leha shalom vishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Shavuot Tov para todos. Amém.